O meu entrevistado de hoje, aqui no programa Itabaiana no Ar, é um homem que já percorreu os corredores do poder e os labirintos sombrios de uma possível injustiça. O meu entrevistado é ele, Mendonça Prado, que não só vai nos conceder o seu tempo, como nos mostrar a sua verdade. Seja muito bem-vindo, Mendonça. Muito obrigado, que honra ter o senhor aqui. Agradecer principalmente também ao doutor Saulo Mendonça, que fez essa ponte entre a gente aqui, né? Doutor Mendonça Prado, o senhor está pronto para abrir o coração nessa noite de dia 28 de abril? Boa noite, Lucas. Boa noite ao Fred, não é? Boa noite ao Saulo Mendonça, que está aqui, a Gabriela. Boa noite a todos os itabaianenses e sergipanos, internautas, de um modo geral, que nos assistem. Eu estou aqui à sua disposição para esse diálogo franco sobre as indagações que você achar pertinentes. Confesso que é uma oportunidade muito boa e fiquei muito ansioso em receber Mendonça Prado, porque se a fama procede, o senhor é um homem muito habilidoso com as palavras, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez fosse muito difícil para muita gente responder. Quem é Mendonça Prado? Mendonça Prado é um cidadão sergipano que tem sua família, inclusive, com origem na cidade de Itabaiana. Eu sou neto do saudoso Etelvino Mendonça e dona Marinete Mendonça, sobrinho do saudoso Fernando Mendonça, do Cartório, Getúlio, Fred e tantos outros. Eram 18, não é? 18 filhos do Etelvino Mendonça, era muita gente. Poxa, 18. Mas minha mãe, logo cedo, foi morar em Aracaju, casou com um homem que depois foi político por muitos anos, vereador da capital e por muitos anos deputado. Então eu sou filho de Maria Mendonça e de Luciano Prado, que exerceu o mandato por 32 anos consecutivos, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi secretário de Estado. Depois eu ingressei na vida pública. Em 1988, fui vereador por 3 mandatos, fui deputado estadual por um breve mandato e 3 vezes deputado federal. Fui secretário de Estado da Administração, fui secretário de Estado da Segurança Pública, o secretário que trouxe o Getam para Itabaiana, né? Fui presidente da Agrese, fui também presidente da empresa de serviços urbanos, que é essa fase aí que trouxe tanta polêmica, que certamente você vai querer tratar na noite de hoje. Então, Mendonça é esse, advogado, eu sou formado em Direito, né? Gosto de comunicação e sou um cidadão comum, de classe média, simples, porque tem gente que diz que quando combate a Mendonça Prado está combatendo um poderoso. E está mesmo, porque está combatendo um homem digno e um homem honrado. Perfeito. Olha, 7h06. Mendonça Prado, eu acompanhei, né, muito a história de Mendonça Prado, até porque o Estado de Sergipe conhece Mendonça Prado, né? Seja na questão eleitoral, que o senhor foi candidato várias vezes e assumiu cargos públicos, como também na questão, seja jurídica, ou seja, como o senhor mesmo disse, secretário de Segurança Pública, presidente da ISURB. O senhor, em certo momento, vinha em uma ascensão muito grande na política. Sua história é conhecida, mas em um certo momento algo aconteceu, né? E eu gostaria de saber, o senhor, como foi que o senhor recebeu, né, uma condenação na questão da Operação Torre de Babel, que inclusive nós vamos chegar lá para desvendar todos esses mistérios, mas eu gostaria de saber como foi que o senhor naquele momento recebeu. O senhor em uma ascensão política, um nome totalmente limpo, e de repente vem essa operação, e como é que o senhor resolveu tudo isso? Você veja como a questão é forte, complexa, e a impressão que as pessoas têm é totalmente diferente. É exatamente essa impressão que você passou agora. Porque, na verdade, eu nunca tive nenhuma condenação. Mas a polícia, representada neste caso específico, e aqui eu vou nominar para não ficar a impressão de que eu estou atacando delegados. Eu estou fazendo o debate, até porque ela iniciou, com uma delegada de polícia, talvez com 2, com o ex-delegado-geral também. Então, Daniele Garcia e Alessandro. Gostei muito da pergunta que você me fez. Eu nunca sofri nenhuma condenação em nenhum lugar onde passei. Mas nesse procedimento administrativo
que é um inquérito policial, que não se trata de processo judicial, se trata de um procedimento administrativo, eu fui pré-julgado por uma delegada de polícia que falava nos 4 cantos que eu tinha cometido uma fraude, que eu participava de uma associação criminosa, e fez um inquérito mostrando uma situação dessa natureza. Acontece que o inquérito estava errado. A delegada pode ter estudado muito direito penal, pode ser uma pessoa muito inteligente, mas de direito administrativo ela não entende absolutamente nada. Ou ela perdeu a aula, ou então ela foi reprovada na matéria direito administrativo. Porque ela me atacou dizendo o seguinte: mas ele não fez concorrência. Ora, eu não fiz um processo licitatório, eu fiz um contrato emergencial. E concorrência é uma modalidade de licitação pública. Então ela não entende de absolutamente nada sobre o direito administrativo. É profundamente lamentável a gente chegar a essa conclusão de que nós temos uma delegada de polícia que não sabe direito administrativo e conduz investigações no âmbito da administração pública. Isso é muito ruim, porque descredibiliza. A sociedade passa a observar de uma forma distinta. Às vezes as pessoas olham uma gente que gosta de política, que exerce mandato, que exerce um cargo público, e acha que todo mundo comete erros ou que ninguém sabe de absolutamente nada. Eu tenho uma coisa comigo: quando eu vou trabalhar em um determinado local, eu levo pessoas melhores do que eu, porque eu sou limitado, eu não sei de tudo, apesar de também ser advogado. Eu sou advogado, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, sou mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, então eu sei um pouquinho, mas quem estava comigo, me assessorando, sabe muito mais. E todos tiveram a sua honra manchada, a exemplo da advogada doutora Rosenice Figueiredo, uma mulher de bem, séria, competente, advogada criminalista, e foi atacada perversamente pela delegada de polícia, Daniele Garcia, através de um inquérito que pediu inclusive o seu afastamento. Eu também fui afastado. Sim. Sabe por que eu fui afastado? Porque a delegada colocou lá no inquérito tanta coisa que ela não entendia, criou, inventou, e aí quando chega na mão do juiz, e ela misturou assuntos de algumas administrações anteriores. Então foi o que aconteceu. Quando chegou na justiça, a representação dela, que ela agora anda dizendo que não pediu meu afastamento, que quem pediu foi o Ministério Público, que é mais grave, que além de não saber direito administrativo, ela não sabe o que assina, porque ela disse em 3 entrevistas, eu tenho as entrevistas gravadas, que ela disse que não me afastou da INSOR, ela pediu meu afastamento, não foi o Ministério Público, foi ela através de uma representação. Então ela não sabe o que assinou. Ela assinou um pedido de uma representação dizendo coisas que não se coadunam com a realidade, com a verdade. Ou seja, falando em concorrência, que eu não fiz uma concorrência justa. Que concorrência, se eu não fiz processo licitatório? Diante dos fatos que ela narrou, que ela redigiu, qualquer juiz, até eu, se fosse o magistrado, eu determinaria imediatamente o afastamento do gestor, pela criatividade da delegada de polícia. Não tenho a menor dúvida. Ela também está reclamando, dizendo que eu não estou me queixando do Ministério Público. Eu não estou me queixando do Ministério Público por uma razão muito simples. O Ministério Público, quando ingressou em juízo com ação contra mim, agiu de forma correta também. Por que agiu de forma correta? Porque o Ministério Público também recebeu o inquérito policial que a doutora Daniele Garcia coordenou. O Ministério Público, quando recebe um inquérito com aquele conteúdo que ela redigiu, existe um princípio do direito que, quando há uma dúvida qualquer, você, para atuar no Ministério Público, na dúvida você age em prol da sociedade. Um inquérito daquele, que é um verdadeiro conto, você olha aquilo, são coisas tão absurdas. Que é que o Ministério Público vai fazer? Não, isso aqui é um absurdo. Eu vou ter que iniciar uma ação. Eu vou encaminhar isso para a Justiça, se o juiz receber, e vamos iniciar um processo
o devido processo legal, e aí sim dá a oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Foi o que aconteceu. Quando começou o processo, que eu tive a oportunidade de me defender, que todos nós que fomos envolvidos neste problema, a doutora Rosenice Figueiredo, advogada, o doutor Márcio Zimmermann, gestor público concursado do Estado, e os servidores da Insurb, Roberto e Reinaldo, quando começou a ampla defesa, que nós mostramos à Justiça o que de fato tinha acontecido, o processo caminhou e, ao final, o próprio Ministério Público pediu a nossa absolvição, e a sentença que foi prolatada foi considerando a denúncia improcedente e absolvendo os réus. Veja que situação que nós nos encontramos. Eu fui pré-julgado no processo administrativo coordenado pela doutora Daniele Garcia, como se eu tivesse cometido uma fraude na licitação sem nunca ter feito uma licitação. Então, é esse tipo de investigação que eu sofri, mas graças a Deus eu fiquei tranquilo desde o primeiro momento, porque durante a vida inteira eu nunca fui condenado em uma vírgula do que fiz, porque a pessoa pode não gostar de mim, mas jamais ela vai me chamar de ladrão, porque eu nunca roubei uma agulha de lugar nenhum. E olhe que só ocupei cargo complexo, não é? Secretário de administração, só para concluir, eu fui o secretário de administração que implementou a modalidade de pregão eletrônico, de licitação pública na modalidade de pregão eletrônico no Estado. A redução de custos foi tão grande que permitiu que o governador João Alves, saudoso, fizesse uma ponte na dimensão da construtora João Alves com recursos próprios. Eu assinei os contratos corporativos. Contratos corporativos é o contrato que compra todo o combustível para o Estado, que paga todo o serviço de comunicação e dados para o Estado, ou seja, os contratos milionários, os primeiros, quem assinou fui eu. Nunca tive nenhum problema, nem com uma vírgula, porque eu nunca roubei uma agulha. Eu não sou ladrão, não gosto de ladrão, abomino ladrão, e a delegada tem que ter muito cuidado, porque ela agora é política. E ela que não gosta de política, eu acho também que ela, como delegada, não deve gostar de ladrão, ela tem que tomar muito cuidado para não se cercar de ladrão, porque tem muito ladrão na política do Brasil, de Sergipe e do mundo de modo geral. Eu espero que ela seja vacinada contra isso. Perfeito, 8h16, Mendonça Prado é o meu entrevistado de hoje. Mendonça saiu como uma bomba na imprensa, né? Claro que não na mesma proporção, né? Mas saiu como uma bomba. Olha, Mendonça Prado e demais pessoas foram absolvidos neste processo. Mendonça, quando saiu naquele momento essa questão de absolvição, o que foi que passou na sua cabeça? Que filme foi que foi narrado no seu emocional? E eu lhe pergunto, o senhor é advogado, o senhor prestou o curso de Direito, o senhor não se sente traído pelo mesmo sistema que o senhor jurou defender e cumprir? Olha, a maior dor que eu senti, lhe confesso, não foi nem em relação a mim, porque eu tenho consciência das minhas atitudes, dos meus atos, eu sei que eu nunca pratiquei nada de errado. Não foi só na Insurb, não, eu nunca pratiquei nada de errado, de crime, de desviar dinheiro, em lugar nenhum da minha vida. Mas eu senti, quando recordei, por exemplo, da face da minha mãe, escorrendo lágrimas, assistindo o programa de televisão. Hoje eu sou muito grato a você, que está me dando essa oportunidade. E são poucas as oportunidades que eu estou tendo para fazer esse desabafo, esse desagravo, aquelas pessoas que estavam comigo. Mas no período em que eu sofri os ataques, era manhã, tarde, de noite, os veículos de comunicação, fraude, licitação, não é? Eu fui liquidado, eu fui aniquilado, foi um liquidificador. E eu não tinha condições de responder, porque quem estava apontando o dedo para mim era uma delegada que dizia, esse inquérito, mas nós vamos ter ainda os filhotinhos, outros inquéritos virão. Então a sociedade que via, você veja, essa atuação da polícia fez um senador da República, que é o doutor Alessandro,
ganhou com esse discurso bom, de herói, de que batia nos corruptos, não é? Quem era que ele batia? Quem era o poderoso que ele batia? Mendonça Prado. Sabe quem é Mendonça Prado? Um homem que só tem 2 imóveis, com 35 anos de vida pública. Mendonça Prado, qual o poder que eu tenho? Neste inquérito e neste processo que foi para a justiça, tinha garis. A humilhação foi muito grande dessas pessoas. Esse pessoal devia ter consciência, ter dor na consciência do que fizeram, porque isso foi uma maldade. São coisas que a gente precisa refletir. Eu não queria nunca que a mãe da delegada passasse pelo que a minha mãe passou. A dor, o sofrimento, que as pessoas que estavam comigo passaram, que se deprimiram, pessoas que sofreram, pessoas com 40 anos no serviço público que nunca tiveram um processo e sair como bandido, como ladrão, pessoas olhando atravessado, como a gente diz no popular. Mas graças a Deus a justiça tarda, mas não falha. Eu acredito na justiça e eu conheço um pouquinho do direito. E quem está comigo sabe muito mais direito do que eu. E eu aprendi outra coisa na minha vida: quem é líder não abandona os seus liderados. E eu fiquei até o final com os meus amigos, liderando. Todos tiveram direito à defesa e excelente defesa, todos contribuíram para a defesa. E eu aqui quero agradecer aos advogados Carlos Alberto Menezes, quero agradecer ao advogado Aurélio Belém, quero agradecer ao advogado Eric Furtado, que desde o início todos eles deram uma excelente parcela de contribuição. E não obstante a nossa excelente defesa técnica, eu quero que fique registrado claramente que quem pediu a nossa absolvição não foi nem a defesa obrigatoriamente pede, mas quem pediu a nossa absolvição foi o Ministério Público. Isso precisa ficar bem claro, escrito em letras garrafais para a sociedade entender e para que a própria delegada leia e compreenda e depois veja o que realmente ela fez para destruir a vida das pessoas. Perfeito. Olha, 8h21, entrevista forte, né? Agora, eu tenho aqui, nesse momento, me recordando aqui enquanto o senhor falava, eu prestava bastante atenção em cada palavra, e eu me recordei de uma história, uma narrativa muito conhecida, que é de um humilde carpinteiro que faz o seguinte: minha filha, vá na rua, chame nossos amigos, eu vou matar um boi, eu vou fazer um churrasco. A filha corre, mas não diz que é para matar um boi, diz que é para ajudar o pai em um problema, arrumar a carpintaria. Poucas pessoas aparecem. A filha diz ao pai: pai, essas pessoas vieram porque são nossos amigos e porque nós estávamos precisando, e não pelo boi. O que é que dói mais, Mendonça Prado? Ser acusado injustamente ou ver algumas pessoas que você tanto ajudou o deixando de lado? Porque eu sei que existe muito isso na política. Eu acho que as duas coisas fazem a gente sofrer, não é? Sofrer, que eu digo no sentido de ter uma certa decepção com o ser humano, não é? Mas eu sou tranquilo em relação a isso. Eu lhe digo de coração. Não me afeta muito diretamente. Mas a dor que os outros sentem faz com que a gente sofra bastante. Eu sempre digo às pessoas: olha, um debate entre políticos é normal, a vida inteira acontece, mas um juiz, um promotor, um delegado não pode atacar uma pessoa, ofender uma pessoa sem ter uma prova, sem ter a certeza, sem ter a convicção. Deve chegar para as pessoas: olha, tem fatos que precisam ser apurados, vamos apurar, não ficar com chacota. Eu me lembro de uma entrevista da delegada, essa que eu acabei de falar, que foi uma coisa constrangedora. Disse: olha, tem esse inquérito, mas você fiquem tranquilos, dizendo aos repórteres de uma coletiva, que esse inquérito vai gerar vários filhotinhos. Ou seja, dando a impressão de que havia uma coisa gravíssima e que tinha muita coisa que seria ainda divulgada, que seria apresentada, que seria mostrada através dos veículos de comunicação. Então, cada palavra dita por ela é como se fosse um tiro de fuzil sendo desferido no peito de cada um de nós.
para derrubar, para destruir, não para matar o homem, mas para matar a honra, a dignidade, para destruir as pessoas, para aniquilar o futuro das pessoas. Mas eu fico absolutamente tranquilo, em paz, porque o tempo é o Senhor da razão. Olha aí, a primeira resposta está sendo dada. E não foi só essa, nós já tínhamos outra. Porque ela também, eles diziam que eu era desobediente, que eu era uma pessoa autoritária, que passava por cima, inclusive, da justiça. Deus me livre de passar por cima da justiça. Primeiro que eu não sou burro. Segundo que eu não sou louco. E especialmente porque eu jurei, por onde passei, inclusive quando me formei, obedecer às leis, obedecer à justiça, compreender as acusações do Ministério Público. É o meu papel como uma pessoa que se formou e que escolheu o direito. Então, eu nunca desobedeci à justiça. E a justiça, em uma outra decisão, deixou claramente em sentença favorável a nós. Não, ele nunca desobedeceu à justiça. Quando ele fez o contrato emergencial, o fez porque assim determina a lei. Se há necessidade na localidade, o gestor público tem discricionariedade. Não é a polícia que vai dizer o que eu tenho que fazer como gestor público. A polícia é para investigar criminoso. É quem, logicamente, comete delitos. Não é para atacar as pessoas de bem. Então eu lastimo, eu lamento que esses fatos tenham acontecido, mas o tempo é o Senhor da razão. E a gente, graças a Deus, tem esse alívio aí para dialogar com o povo com maior tranquilidade. A verdade tarda, mas não falha. Eu tenho aqui alguns comentários e talvez isso seja o combustível para o senhor seguir. Valdomiro do Mercadão, um homem trabalhador, do povo. Lucas, meu amigo, Mendonça Prado, gente boa e de caráter. José Naécio, lá da cidade de Capela. Mendonça Prado tem uma grande atribuição, ajudou muito o doutor João Alves e foi um bom parlamentar. Essa Daniela Garcia com seus pares... E tal aqui, né, Naécio? Alisson Santos, boa noite, Lucas. Se puder, pergunte o motivo de Mendonça Prado não ter levado o grupo de João Alves, não ter pegado o grupo e levado o grupo de João Alves no interior e na capital. O senhor podia responder isso? Eu não entendi bem porque eu não levei o grupo de doutor Lucas, João. se assim? puder, pergunte o motivo de Mendonça Prado não ter levado à frente todo o grupo de João Alves no interior e capital. Acho que foi o senhor ter pegado e a sucessão, talvez, não sei se ele quis dizer isso. Não, o doutor João Alves, ele tem os seus filhos, não é? As pessoas ligadas a ele, tem sobrinhos, tem filhos. Eu era ligado a João Alves, fui genro de doutor João Alves, mas eu não era filho de doutor João Alves, eu sou filho de Luciano Prado. As pessoas fazem... Eu tenho um carinho muito grande, e doutor João Alves tinha um carinho muito grande por mim. Eu tenho uma eterna gratidão a João Alves. Eu só fui deputado federal por causa de João Alves. João Alves foi muito bom comigo. João Alves foi maravilhoso comigo. Eu não tenho como agradecer. Eu vou passar o resto da vida agradecendo a João Alves. Mas, infelizmente, todo mundo sabe, Sergipe inteiro sabe, que quando chegou perto do final, não gosto de falar dessas coisas, quando chegou perto do final, o doutor João adoeceu. Todo mundo sabe disso. E ele não preparou sucessão, não deixou ninguém. Sergipe inteiro sabe da história, não é? Não precisa que... Eu só tenho de João Alves boas recordações, excelentes ensinamentos. Acho que João Alves foi o maior governador da história de Sergipe, um visionário, um estadista, um homem que está na história de Sergipe como aquele que mais contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. E eu sou eternamente grato a João e Maria. Mas ele não me passou o bastão. Eu não posso, eu não podia fazer eu sou aluno dele, posso dizer isso. Eu sou um fã dele. Eu sou uma pessoa que foi beneficiada por ele. Eu sou uma pessoa que ele fez muita coisa por mim e eu dei a minha parcela de contribuição como secretário, como parlamentar, na defesa de João Alves. João Alves era muito atacado, né? Quem defendia era Mendonça Prado. Então, essa parte política e esse carinho, esse respeito,
que é para o resto da vida. Perfeito. Olha, nesse momento vamos entrar aqui em um quadro. Para quem Mendonça Prado tira o chapéu? Acho que você já conhece esse quadro. Ainda estou salvo. Esse quadro é um quadro polêmico, que a gente bota algumas personalidades e aí nós vamos desenrolando um pouco a conversa. Nesse momento, às 8h28, Mendonça Prado tira ou não o chapéu para Jackson Barreto. Inclusive, Jackson levantou e pegou como se fosse uma questão pessoal também a sua problemática. Como é que o senhor tira ou não o chapéu para Jackson? Por quê? Jackson Barreto é um político que tem uma história em Sergipe, né? Jackson foi vereador inclusive com meu pai, imagine, né? Jackson Barreto foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador do estado de Sergipe. Jackson tem uma história. Foi o político mais popular da capital sergipana durante muitos anos, né? É um homem muito querido por muitas pessoas de Sergipe. Eu tiro o chapéu para a história de Jackson Barreto, como tiro para Augusto Franco, para Marcelo Deda, para Gilvan Rocha, para o próprio João Alves, que a gente acabou de mencionar, para todos aqueles que construíram a história. Jackson foi um dos melhores prefeitos que a capital sergipana já teve. Tenho fortes divergências ideológicas com Jackson Barreto. E ele disse isso nas suas entrevistas, coincidentemente. Mas tenho respeito, tenho admiração pela forma como ele se expressou ao longo da vida como político de massas em Sergipe. Então eu respeito Jackson Barreto, né? Tenho divergências com ele, mas tiro o chapéu para ele. Está aí. Nesse momento, às 8h29, Mendonça Prado tira ou não o chapéu para governador Fábio Mitidieri. Veja, eu vou lhe falar de coração. Eu não conheço o Fábio Mitidieri, você acredita nisso? Sério? Não acredito, não conheço o Fábio Mitidieri. A única vez que eu falei com o Fábio Mitidieri foi aqui em Itabaiana, em um comício que eu vi uma certa vez, que eu tive o apoio do querido itabaianense João Patola, e em um dos comícios, eu não me recordo, eu apenas cumprimentei o governador Fábio Mitidieri. Então, esse chapéu vai ficar no meio do caminho. Nem tiro, nem deixo da cabeça. Não tem chapéu para Fábio. Eu não conheço assim o governador Fábio Mitidieri. Eu tenho acompanhado assim pouco a administração, que eu gosto de administração, quando de falar, de comentar. Quando eu estou vendo as coisas acontecerem, você tem que circular o estado, ver as coisas. E eu estava meio por fora. O chapéu, eu vou deixar ele... Como é o nome daquele lugar? Na chapelaria. Eu não conheço. Lhe digo de coração. Eu disse isso essa semana a uma pessoa. Fábio, eu falei assim, assim, solenidades, né? Mas eu não conheço, nunca conversei. Eu não posso dizer se é bom, se eu não conheço o conteúdo, não é? Sim, conheço o Fábio Mitidieri. Um pré-julgamento, talvez. Não posso falar mal, nem posso falar bem. Mas do governo dele, o senhor também não está acompanhando? Não estou acompanhando assim o governo, não é? Eu não estou no dia a dia político. O que me trouxe para a imprensa foi a doutora Daniele Garcia. Por quê? Aí você diz, por que a doutora Daniele Garcia lhe trouxe para a imprensa? Porque eu acho até um absurdo o que ela fez. Porque além de a gente ter sofrido todo esse tempo, sai uma decisão judicial, aí ela vai para a imprensa para dizer que não entende porque o Ministério Público mudou de entendimento, porque a Justiça fez aquilo. Ou seja, desmerecendo o papel das instituições e colocando como se nós fôssemos errados. A nossa defesa entendeu que está errado, o Ministério Público entendeu que está errado, a Justiça entendeu que está errado, e ela permanece dizendo que o trabalho dela foi muito bem feito. O trabalho dela foi horrível. O trabalho dela foi um desastre, uma decepção. O trabalho dela, eu diria que, comparando um médico que, por exemplo, o sujeito chega no hospital com uma dor do coração e ela opera canela. É totalmente diferente do que ela fez. Eu fiz um contrato emergencial. Ela instaurou o inquérito. Aliás, não instaurou o inquérito. Ela aproveitou o inquérito que existia de anos atrás, com base em um boletim, em uma notícia-crime de uma empresa de lixo, a Cavo, não é? Que tem interesses na gestão, em contratos na época, não é? Então, com base nisso, ela iniciou os procedimentos em outras gestões. Aí ela misturou tudo e pulou lá dentro um contrato emergencial com situações de peso de lixo, com não sei o quê, que não tinha nada a ver com a minha administração. E me colocou nessa situação,
destruiu a minha vida. E ainda, em vez dela, pelo menos, ter a sensatez de dizer, não, eu realmente, ela, no caso, eu realmente perdi, eu errei. Porque você já viu o pronunciamento do juiz ou da juíza? Não sei. Você já ouviu o pronunciamento sobre esse caso? Não. Do Ministério Público? Não. Só quem fala é a delegada. Não existe isso em lugar nenhum. Então, isso, eu estou cada dia mais indignado. E essa semana aqui foi bom, porque ela disse que os meus argumentos são argumentos idiotas. Acho até que cabe até uma queixa-crime, não é? Porque eu não sei o que essas pessoas pensam. Parece que a coisa sobe assim para a cabeça. Não, eu sou delegada, sabe? Não é assim. Ela é delegada, mas é ser humano. E eu sou um ser humano que não sou bandido, não sou ladrão, não sou marginal, e não preciso ter medo nem de delegado, nem de ninguém, porque eu ajo corretamente. Então, a minha indignação é pelo menosprezo, não é? As pessoas, a sensibilidade das nossas famílias que sofreram. E quando, olha, acabou isso aqui, a mulher vem e fala como se não tivesse acabado, que o que aconteceu foi um fato que arrumaram as coisas. É dessa maneira. Isso é terrível. Absurdo um negócio desse. Fica alimentando uma coisa. Mas tudo bem, vamos para frente, que o tempo é o senhor da razão, eu repito. Um desses chapéus que eu iria perguntar se o senhor iria tirar é justamente para Daniela Garcia, né? Eu acho que o senhor já não tira de forma alguma esse chapéu para delegada, então já... Vai guardar o chapéu. Olha ela aí. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tiro o chapéu, você vai ter que ter muito chapéu. Sim. Eu tiro o chapéu para todos os delegados de polícia. Eu fui o deputado federal, fui presidente da Segurança Pública e de combate ao crime organizado. Eu tiro o chapéu para toda a segurança pública do Estado de Sergipe, que eu sempre defendi com muito entusiasmo e com toda a veemência. Esses dois, Daniela Garcia e doutor Alessandro, e hoje está bom, porque os dois são políticos. Sim. E eu preciso até parar de chamá-los de delegado e tratá-los como políticos, até para não prejudicar a polícia. Porque essas pessoas estão prejudicando a polícia. Estou falando de coração. Porque a polícia é lugar de gente extremamente correta, gente decente. Eu tiro o chapéu para a polícia inteira de Sergipe. Para os bombeiros, para os peritos, para todos. Mas esses dois eu não posso tirar o chapéu, porque muitas vezes estão fazendo confusão na cabeça do povo e a população às vezes chega a pensar que há uma política sendo feita e nós temos que repelir esse tipo de coisa. Temos que compreender que a polícia é da confiança do povo, a polícia é séria, a polícia é honesta, a polícia é decente, a polícia está aí para defender a sociedade e fazer do nosso Estado um Estado forte, com menos crimes, com menor criminalidade. Nós temos uma polícia civil extraordinária, nós temos um dos menores índices de criminalidade do Brasil hoje, nós temos excelentes índices de elucidação de crime e não podemos deixar que essas pessoas manchem a imagem das polícias sergipanas. Inclusive, o senhor é muito bem representado pelo nosso público aqui, como o Charles, que bota, você é um homem honrado, Mendonça. Nada mais justifica. Está começando a ser feita, Daniele e Alessandro, está chegando a hora. Bom, acho que ele quis falar em questão eleitoral. 8h37. Próximo nome na tela, Mendonça Prado, tira ou não um chapéu para o prefeito de Itabaiana, Valmir Francisquinho? Tiro o chapéu. Valmir eu conheço de longas datas. Eu fui vereador em 1988. Conheci Valmir ainda no meu primeiro mandato de vereador. Um jovem político, trabalhador, que tem uma ascensão política comprovada em razão do seu trabalho, da sua popularidade, do seu carisma. Eu tiro o chapéu para Valmir Francisquinho também. Perfeito. Às 8h37, veja só, eu preciso aqui nesse momento, produção, entrar um pouco nesse tema aqui de Valmir, sabe por quê? Porque o Valmir, ele teve uma condenação, o senhor acompanhou, né, pela famosa Deltap, né, a Deltap da Daniela Garcia, do Alessandro, e da Catarina Feitosa, salvo engano o nome dela. Os três estão na política, não estou aqui fazendo um pré-julgamento, mas na visão do senhor, não é um pouco estranho, ou quem sabe até mesmo
chama um pouco a atenção, delegados de polícia indo para a política. Isso não faz mal à corporação? Veja, eu só quero nominar 2 delegados. Sim. Quero deixar isso bem claro. Sim. Porque eu sou amigo, é como na política de Itabaiana. Todos são meus amigos. Sim. Na polícia, todos são meus amigos. Não é por causa de amizade, é porque eu respeito mesmo. Eu tenho o dever de respeitar as autoridades policiais. Do soldado ao coronel, do oficial que mudou a nomenclatura agora na Polícia Civil, não é? Parece que mudou, eu estou tão afastado das coisas. Ao delegado de polícia, no bombeiro, nos peritos, eu respeito todos. Acho que todo mundo tem o direito. Se a lei permite que sejam candidatos, que sejam. No caso da doutora Daniele e do doutor Alessandro, especificamente, não me bote em bolo. Sim. Tranquilo. No cara do doutor Daniele, é porque, não sei porquê, a impressão que dá, que passam, eu não posso falar, sabe, diretamente, mas os fatos são muito coincidentes. Olha, deixa eu só lhe contar uma história. Quando eu estava na Insurb, eu estava lá com o meu pessoal, e ela pediu uma busca e apreensão. Chegou a TV tal, chegou o rádio tal, chegou o jornal tal. A polícia já chegou depois. Não é muita coincidência? E não é muita coincidência que depois essas pessoas se candidatem, ganhem as eleições, e todo mundo achando que são essas pessoas que são mais honestas, que são mais direitas. Estou falando da doutora Daniele e do doutor Alessandro. Eu lamento profundamente que isso crie essa interrogação tão grande. Eu acho que eles próprios deveriam levar em consideração as instituições, porque vai acabar, sabe o que vai acabar acontecendo? O Congresso Nacional, porque se isso se repetir em outros locais, vai acabar dizendo, não, peraí, agora tem que ter quarentena. Ou seja, você quer ser político, você quer fazer debate político, você saia da sua atividade profissional, daqui a 8 anos você se candidata. O presidente do Banco Central não vai para a quarentena, ele é presidente do Banco Central, mas ele quer fazer ações no campo dos investimentos, das finanças, das aplicações financeiras, ele vai ter que ficar distante dali do período daquela vida do Banco Central. Então, termina acontecendo isso. Um juiz não pode ser candidato. E o que é o delegado? É um juiz é o representante do juiz no inquérito policial. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, mas aí não cabe a mim, eu nem congressista sou, eu nem eleito estou, eu nem mandato exerço. Eu apenas falo como um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Citou até Belchior. Quem está mandando um abraço para o senhor é um grande marco na história itabaiana, que é Tonho Deleno. Tonho Deleno, né? Querido amigo, um abraço, Tonho Deleno, para você e para toda a sua família, seu Zezinho da Serra, dona Cleonice, todos vocês. Meu abraço fraterno. Perfeito. Olha, 8h41. Comandante está aí na nave da Itabaiana TV? O comandante está aí? Comandante, nesse exato momento, próximo nome na tela. O azul. O senhor tira ou não o chapéu para o azul? Edivaldo Nogueira. O senhor tira ou não o chapéu para Edivaldo? Olha, o Edivaldo Nogueira, Edivaldo Nogueira foi meu colega vereador. Veja, eu era do PFL. Edivaldo Nogueira era do Partido Comunista do Brasil. Nós sempre tivemos uma boa relação depois da política. Eu vou lhe ser muito sincero, acho que Edivaldo precisa mudar um pouco a forma de ser, né? Agora ele perdeu a eleição lá, eu não participei e tal, e depois a gente vai vendo os comentários. Edivaldo precisa aprender a ser mais correto com as pessoas que são corretas com ele. Edivaldo precisa ser mais, vamos dizer assim, mais solidário às pessoas. Eu vou deixar o chapéu de Edivaldo no meio do caminho, mas não tenho nada contra Edivaldo Nogueira, não. Perfeito. Próximo nome na tela, por favor, comandante. O Edivan Mourinho. O senhor tira ou não o chapéu? Esse eu não quero nem ver o chapéu. Esse eu não quero ver. Esse eu prefiro não comentar. Pode passar. Próximo nome na tela, por favor. Frederico.
esse o senhor comentou bastante. Eu percebo que o senhor se aprofundou bastante na Daniele. No Alessandro também, é lógico, mas não tanto como a Daniele. O senhor, como é que avalia o senador Alessandro? É porque o Alessandro, pelo menos por enquanto, ele não está se manifestando. Eu acho, não tenho nada que se manifeste, não, porque também não sou uma pessoa, eu também não sou, não quero impor posicionamento para A, B ou C, cada um fala o que quer. Mas ele, pelo menos, não está tratando desse assunto, não é? Ele, pelo menos, não está tratando desse assunto, e ele foi o delegado geral. Mas eu acho que o Alessandro é um tipo do político, vamos dizer assim, meio que loroteiro, né? Como a gente diz aqui em Itabaiana, né? Cheio de conversa, coisa e tal, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E eu não tiro o chapéu para ele. Tiro o chapéu, não. Acho que não é uma pessoa que naquele momento também, sabe, ele falava... Eu sei as entrevistas que ele concedeu, eu sei como ele fez campanha, eu sei o que era que ele falava de mim. Eu não tenho que tirar o chapéu para essas pessoas, não tenho. Não tiro o chapéu não para o Alessandro Vieira. O senhor é bastante habilidoso com as palavras, muito inteligente. Eu, inclusive, aproveito esse momento para mandar um recado direto ao senador Alessandro. Eu peço que foque aqui nesse momento em mim, comandante. Senador Alessandro, em um tempo não muito distante, o senhor enganou um jovem no Centro-Sul sergipano que acreditou nas suas políticas, no seu combate, e o senhor simplesmente se mostrou como uma farsa política. Então, acho que sabe, Mendonça, acho que o que é do senador, como diz aquela frase, dai a César o que é de César. Acho que o que é do senador Alessandro vai vir muito em breve. Eu porque estou focado muito nesse momento, porque a gente sofre tanto, dói tanto. Isso. Acabei focando nesse momento. Eu nem sabia que você ia pedir para eu tirar chapéu e botar chapéu desse povo. Já acabou o povo. Eu acho que quem vai dar o chapéu nele é o povo. Tá vendo? Olha, eu quero aqui dizer, Mendonça, nesse momento, fazer uma dinâmica aqui muito simples com o senhor. A gente já se encaminha para mais de 50 minutos de entrevista. Está tão boa que nem parece. Nem parece. Então, eu gostaria de dizer, já entrevistei aqui várias pessoas, inclusive a delegada Daniele, que se quiser direito de resposta, eu abro para todo mundo, né? Agora eu queria só fazer um exercício muito lógico para o senhor. Eu queria pedir para o senhor, inclusive, botar essa folha para voltar ao que era antes, né? Que o senhor pudesse ajeitar. Eu rasguei a folha. O senhor consegue juntar esses pedaços e fazer a mesma folha que eu rasguei? Vamos ver aqui se eu consigo fazer, né? Eita danado. Olha aqui a sua folhinha. Está como estava antes? Acredito que sim. Olha aqui. Olha, mas a folha está rasgada. Sim, aí não tem como. Não tem como. Eu comparo isso, Mendonça, para a gente encerrar nossa entrevista, a sua história. Sua história é belíssima. O que fizeram com você é igual a essa folha. O acusaram, o botaram na guilhotina. Se você abrir o Google, como eu abri hoje, há diversas matérias antigas. E hoje a justiça simplesmente diz, Mendonça, a gente está recuperando tudo aí, ó. Ajeita aí a história, os caquinhos quebrados, juntas e acabou. Assim fizeram também, eu não quero aqui entrar no mérito, com um homem que sofreu de câncer, como Valmir Monteiro, que após sua morte, uma semana depois, foi absolvido. Eu só quero usar esse comentário, não é para fazer uma crítica à justiça, nem a embriaguez jurídica que acontece muitas vezes, é para apenas pedir mais coesão, porque, às vezes, uma folha rasgada jamais volta a ser o que era. Então, Mendonça, é assim que eu agradeço a sua presença aqui hoje e fique à vontade para suas considerações. Meu querido amigo Lucas, eu agradeço de coração pela oportunidade. Você não sabe como isso é importante para mim, e para a doutora Rosanice Figueiredo, para o doutor Márcio Ziberman, para Reinaldo e Roberto, que são servidores da INSOB. Nós sofremos demais durante 8 anos, e tendo que ficar calado. Eu, às vezes, ia conceder entrevista em algum lugar e ficava com receio das pessoas puxarem esse assunto. Porque quem é marginal, quem é bandido, não liga nada. Mas para quem tem vergonha na cara, fica sentido, fica encabulado, fica doido que isso tudo acabe. E hoje eu estou aqui sentindo um alívio, mas o sofrimento foi muito grande para todos nós. E sofreu muito os meus familiares, a minha mãe. Eu que sei, passei o que ainda passo. Hoje ela padece de um sofrimento que é o mal de Alzheimer. Sim, sim. E quando a gente começa a entender o que são as demências, quais são as razões, e a gente fica com aquela dor no peito, porque o sofrimento leva a coisas mais graves
e quem está vivenciando, quem sabe. Eu peço a Deus, eu sou católico, sou sobrinho do padre Mendonça, daqui de Itabaiana, filho do velho Etelvino Mendonça, que nunca aconteça isso com a mãe da doutora Daniela Garcia, que sua mãe tenha muita saúde, que ela seja muito feliz, e a senhora e a sua família toda, doutora, que a senhora não sabe o que é isso não. Às vezes a juventude, o ímpeto e a vontade às vezes até, não sei, de crescer politicamente, faz às vezes as pessoas fazer certas coisas que os políticos podem fazer, mas quem é juiz, promotor, delegado tem que ter muita, mas muita responsabilidade. Lucas, muito obrigado do fundo do meu coração por essa grande oportunidade de estar aqui falando com o povo querido, que não é só de Itabaiana, né? Eu sempre assisto o seu programa, que você é muito talentoso, muito competente, e eu tenho certeza absoluta que essa TV vai crescer muito em função do seu trabalho, da sua inteligência, da sua argúcia. Você é realmente muito bom. Muito obrigado mesmo, que Deus lhe proteja. Obrigado. Eu não posso encerrar essa entrevista sem antes atender esses diversos comentários que perguntam: podemos ver Dr. Mendonça Prado na vida pública em 2026 ou qualquer outro ano? É, onde eu vou, o povo pergunta. Eu não sei, Lucas. Veja, eu estou fora, eu saí muito desgastado, eu saí numa situação muito difícil. A política hoje se tornou uma coisa muito cara, não é? Muito cara. Tem gente aí que tem bons financiadores, que fala de seriedade, coisa e tal, mas tem bons financiadores de campanha. Eu não tenho... Eu fui político 30 anos quase exercendo o mandato e 35 mais ou menos com cargos. Eu cuidei da parte do coração do Estado quando eu fui secretário de administração. Eu era que fazia os contratos quase todos do Estado de Sergipe. Eu só tenho 2 imóveis. Meu futuro está nas mãos de Deus e do povo. Eu hoje quero a saúde dos meus pais. Estou viajando na próxima semana com minha mãe para cuidar da saúde dela. Minha mãe hoje tem 87 anos, meu pai tem 88. Meu pai hoje está acamado, se alimenta através de uma sonda. É uma situação meio complexa. E eu peço a Deus que ilumine a minha mente e o meu caminho, para que a minha decisão... Eu gosto de política, eu amo a política, mas tem coisas que só Deus é que pode dizer. E o futuro está nas mãos dele.